todas as Escrituras, Deus separando um povo para que Ele mesmo se revelasse como Deus para essa nação, para essas famílias de Deus, para os jovens, para os anciãos, né? Para as crianças de colo. Você vê ali nas Escrituras Deus se revelando um Deus todo-poderoso, de início libertando um povo que era escravo no Egito, tirando eles ali daquela condição com mão forte e levando eles para um lugar onde Ele mesmo se manifesta e se revela como o grande eu sou, não é verdade? Hoje nós estamos celebrando aqui 1 ano, não é verdade? Nós começamos esse singelo e pequeno encontro de famílias da fé, de famílias de Deus. E ter vocês aqui nessa manhã é motivo de alegria. Muito feliz pela visita do Rafael aqui, da Cecília, da sua família. Muito feliz, tá bom? Pela minha mãe, meu pai, todos aqui presentes. Meu irmão aqui de caminhada, Márcio, meu irmão. Sabe, esses irmãos aqui são maravilhosos também. Caminham com a gente já há mais de 1 ano conosco, compartilhando a fé, compartilhando a alegria, né? Compartilhando as dores. Estamos juntos, andando no Senhor. E é isso. Pertencer à família da fé tem a ver com isso, compartilhar a vida, né? Nós compartilhamos das alegrias, nós compartilhamos muitas vezes das dores, das realizações, do sucesso, nos alegramos quando uma família de Deus é honrada, nós ficamos muito felizes quando Deus derrama dons, quando nós vemos, né, os dons sendo derramados sobre a igreja, e nós vemos todos servindo um ao outro, né, em amor, porque evangelho é isso, meus irmãos, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é pegar na mão, não é verdade? Muitas vezes sentir a dor do outro. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Muitas vezes é uma renúncia própria que nós fazemos em prol de ajudar, né, o seu próximo. Então, o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é verdade? Mas é paz, é alegria e o Espírito Santo, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, eu não vou me estender muito por conta do horário, né? Vou fazer uma palavra mais curta. Nós vamos falar sobre o tema sobre a vida eterna, né? Que é muito importante nós entendermos isso, né? A vida eterna é uma das maiores promessas que está descrita nas Escrituras. São mais de 8.100 promessas que as Escrituras falam a respeito daqueles que conhecem o nome do Senhor, né? A Bíblia fala sobre bênçãos de salvação, bênçãos de proteção, de livramento, né? A Bíblia fala de bênçãos sobre teus celeiros, né? A Bíblia fala sobre Deus vir sobre uma família e prosperar ela de todos os sentidos, né? Financeiro, espiritualmente, emocionalmente. Mas eu creio que a promessa da vida eterna, ela é muito singular, ela é muito única. E é muito importante porque nós vemos nos dias de hoje, né, no mundo que nós conhecemos, as pessoas vivendo não pela vida eterna, infelizmente vivendo muitas vezes para buscar uma satisfação pessoal. Nós vemos, infelizmente, as pessoas correndo atrás de riquezas, correndo atrás de reconhecimento, né, correndo atrás de se destacar na sociedade apenas, né? E muitas vezes essas pessoas não consideram e não param para meditar no que seria a vida eterna, né? E depois disso, o que vai acontecer, né? Tem um fim, o que é a vida depois da morte, né? Algumas pessoas se perguntam, ficam com dúvidas, não entendem muito bem, né? E assim nós sabemos que o Senhor, como diz a palavra de Deus, Ele tem as palavras de vida eterna, né? Pedro, certa vez, fala para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então é muito importante você saber reconhecer, né, a fonte que você está bebendo, da onde que você está bebendo essa fonte, se ela vai realmente te gerar uma vida em Deus, né? Aqueles que passaram a Bíblia, né, puderem acessar, eu vou ler o texto para aqueles que não tiverem com a Bíblia. Na verdade, deixa eu ver aqui que saiu ali apagado. É Tito, meus irmãos, Tito 1:4. Tá? Quem puder abrir Tito 1:4. Tito 1:4. Vamos ler aqui. Esse tema é muito interessante.
Algumas pessoas conhecem bem esse tema, né? Temos aqui irmãos que já caminham, né, com o Senhor há muito tempo, né? Tem pessoas aqui como meu irmão, minha mãe, né? Algumas pessoas aqui que ainda não conhecem muito bem sobre esse tema, mas é bem interessante vocês prestarem atenção, porque a palavra do Senhor, diz a Bíblia, ela é vida, né? Diz as Escrituras que aqueles que creem em mim recebem a vida eterna. Então, vamos falar sobre isso, tá bom? Mesmo que de forma breve, tá? 1 Tito, capítulo 1, versículo 4, diz assim, Paulo escrevendo essa carta para o seu discípulo, ele escreve Paulo, ele se apresenta aqui, né? Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele fala assim, para promover a fé que é dos eleitos. Diga, fé dos eleitos. Para que você fixar bem isso na sua mente. Então, Paulo está dizendo que ele vai promover, ele vai divulgar, ele vai fazer conhecido uma mensagem que é para um povo escolhido. Ele fala, eleito significa escolhido, tá bom? Márcio, eu vou depois. Ele fecha aqui. Fica fixado lá. Por favor, irmão. Por favor, aqui. Obrigado. Não, tá bom. Se eu botar aí, só não bater aqui, tá bom. Tá bom. Então ele diz assim, para promover a fé que é dos eleitos, tá? E o pleno conhecimento, o conhecimento completo, tá bom, irmãos? Pleno conhecimento é conhecer na sua totalidade. É você conhecer essa mensagem completamente, tá bom? O pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Vou pedir que você repita comigo. Repita comigo. Na esperança da vida eterna. Que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que tremendo. Então existe uma promessa feita por Deus antes que Deus fundasse o mundo, antes que Deus chamasse a existência a criação, antes que nós viéssemos a existir, já existia uma palavra na eternidade. Deus determinou uma promessa que iria alcançar os seus filhos aqui, nesse tempo-espaço, nessa caminhada nossa, nessa nossa jornada de fé. Então existe, desde os tempos eternos, uma mensagem para ser anunciada que vai gerar a vida eterna na vida dos eleitos de Deus. Por isso que o Evangelho é isso. O Evangelho é uma proclamação. O Evangelho é uma notificação. O Evangelho ele tem por propósito anunciar como um testemunho e validar tudo o que os lábios do Senhor proferiram. Então, tudo que diz respeito a promessas, meus irmãos, que é o juramento que Deus fez, e a palavra dele não pode mentir, o homem é falho, mas o que Deus prometeu por sua palavra, ela vai se cumprir. Ela se cumpre através da promulgação do Evangelho. E é muito importante que você está aqui hoje, preste atenção nessa mensagem, atente os seus ouvidos, não se distraia, porque o que está jorrando aqui da mensagem tem a ver com a promessa de te selar para a vida eterna. Está falando do porvir, do que vai acontecer depois que seus olhos fecharem para essa realidade e quando você abrir, aonde você vai estar. Já se perguntou isso? Algumas pessoas têm medo da morte, não é verdade? Muitas pessoas temem morrer, algumas não. Algumas morrem, mas não sabem para onde vai. Muitas pessoas morrem e têm uma compreensão errada do que seria a morte, do que seria encarnar, do que seria ter um corpo de carne, do que é ter um espírito, não é verdade? E a Bíblia fala sobre isso, ela quer nos ensinar. O Senhor mesmo disse que quando ele viesse, o Espírito da verdade iria nos ensinar sobre toda a verdade, não é verdade? Então, quando nós pensamos aqui em promover, nós estamos falando de direitos e promessas que vão ser conhecidas. Então, promover significa fazer conhecidos seus direitos. Então, existe bens e herança que, através do Evangelho anunciado, uma vez que você ouve o Evangelho e você toma conhecimento dessas promessas, você percebe que há direitos que Deus promulgou a teu favor. O Senhor mesmo reservou bens vindouros, uma herança incorruptível nos céus, e Ele quer confiar isso aos seus filhos. Para isso,
é importante que se promova o Evangelho. Por isso que Deus envia a igreja sobre a terra para divulgar a mensagem do Evangelho. Um dia cada um de nós aqui foi alcançado, não é verdade? E, gente, olha só, participar de um ambiente saudável de famílias da fé, de filhos que conhecem a aliança do seu Deus, não tem a ver com religiosidade. Hoje a mensagem que nós mais combatemos é a religiosidade. Você entende? Por que você acha que nós estamos aqui hoje? Por que Graça e Comunhão, a igreja também do pastor Rafael que está aqui, elas vieram de um movimento de pessoas que foram sendo alcançadas por Deus por uma mensagem genuína. Então Deus, ele está fazendo um grande fenômeno nos nossos dias. Ele está pegando pequenos grupos de grandes lugares e grandes igrejas e grandes ditas religiões, né, evangélicas, e está formando pequenos grupos. Por quê? Deus tem um propósito de preservar a sua tradição, preservar a sua pureza em pequenos grupos, né? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: o convite que o Senhor te faz não é para você pertencer a uma religião evangélica, não é isso. É muito pouco você se definir por evangélico, né? É muito pouco você vestir, né, uma roupa, né, de religioso. Não, eu sou evangélico, eu tenho que ir à igreja tal dia, tenho que cumprir isso. Relacionar-se com Deus não tem a ver com cumprir obrigações, meus irmãos. Não é nada exterior. Andar com Cristo tem a ver com o que está sendo feito no homem interior e que, consequentemente, vai vazar em ações, em humildade, em reverência, adoração. Aquilo que você faz, muitas vezes, direcionando-se para o próximo, estendendo a sua mão, socorrendo, ajudando, buscando consolar uma família, um irmão, tem a ver com isso. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, quando você vê nas Escrituras falando na esperança da vida eterna, a esperança, ela está relacionada a quê? Aquele que espera, espera com confiança. Na verdade, a esperança é um dom que Deus concede ao Filho de Deus para que ele olhe para o autor e consumador da sua fé e ele gere uma fé genuína, porque esperança tem a ver com crer de forma correta, né? Então, aquele que tem esperança em Deus, ele tem a expectativa certa de quem Deus é. Então, tem muito a ver com o que você nutre no coração como verdade, aquilo que você aguarda. Esperança é aquilo que aguardar. Por isso que a Escritura diz, na esperança da vida eterna. E o que Deus quer manifestar é essa vida eterna, primeiramente, em nossa consciência. Essa mensagem, ela ser internalizada em nós, que a partir do momento que nós compreendermos ela, a partir dessa compreensão do que é a mensagem do Evangelho e da vida eterna, de nós irão fluir, né, como diz o texto, um rio de água viva. Aquilo que vai produzir vida, não somente em você, mas vai produzir vida ao redor de você. As pessoas que estão em volta vão beber dessas águas que vai fluir através de você. Porque agora, na nova aliança, na verdade, Deus é a fonte através de você. Ele é a fonte de vida através de você. Você é que jorra a palavra de vida. É a sua família, é o seu testemunho, é a sua casa, o seu lar, né? Então, por isso que é importante nós entendermos que esperança tem a ver com fé. E quando nós pensamos em esperança e em fé, nós lembramos que fé é um dom que é dado por Deus, não é verdade? Ninguém consegue crer em Deus de si mesmo, tá bom? O máximo que você consegue é ser um religioso. De si mesmo, por sua própria vontade, o máximo que você vai conseguir é guardar tradições humanas, né? E tentar se relacionar com Deus por coisas exteriores. Não toque a isso, não toque aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É um conjunto de regras. Mas a fé genuína é muito maior do que regras, né? A fé genuína, ela te leva a um lugar de submissão a Deus, de rendição. Ela te leva a um lugar de prostração, de se render, de reconhecer a grandeza de Deus sobre você. E é muito diferente, porque você vai entender que você não precisa de artifícios. Você não precisa de um evangelho segundo uma outra pessoa, você entende? Você não precisa se basear a sua vida e a sua fé por um evangelho que uma pessoa segundo escreveu, segundo fulano. Evangelho segundo ciclano. Evangelho segundo não é evangelho segundo ciclano.
É o Evangelho segundo a palavra da vida, aquilo que Jesus gera através da sua mensagem, amém? Então, meus irmãos, em João, 1 João 5,11, fala sobre o testemunho. João fala assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Repita comigo: e esta vida está no seu Filho. É isso. Então, olhe para o Filho. Olhe para a mensagem de Cristo, porque quando Deus quis se tornar conhecido, Ele encarnou o verbo da vida, a sua palavra, em quem, irmãos? Em Cristo. Ele enviou Jesus para ser essa mensagem que um dia nos alcançou, né? Todos nós aqui temos dificuldades, temos falhas, erramos, né? Mas o importante é você olhar para aquele que tem o poder de te levar ao Pai. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Então é muito importante você olhar para Cristo, reconhecer a sua voz e o seguir, meus irmãos. Porque diz ainda ali em João 6, que em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Quem crê em mim. Então você vê o tempo inteiro o Senhor nas Escrituras se revelando através de Jesus. Você não vê outro mediador entre Deus e os homens. Você só vê apenas Cristo revelando, trazendo a imagem real de quem é Deus, através da sua vida e do seu ministério. E ele diz aqui, olha, eu sou o pão da vida. Então, ele está aqui apontando uma direção, se alimente de mim, coma da minha palavra, tenha comunhão com a minha presença, beba do meu cálice, beba do meu sangue, beba pela fé. A gente recebe tudo isso pela fé, meus irmãos. A fé é um dom de Deus, que Deus nos deu para que nós alcançássemos todas as promessas que foram feitas nas Escrituras, nós alcançamos pela fé, né? Porque isso está escrito, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Apenas. Tá bom, meus irmãos? Fala ainda que essa fé que há de se manifestar, ou seja, crer em Deus, tem a ver com reconhecer o verdadeiro. Nós sabemos que existem muitas vozes no mundo que trazem confusão, não é verdade? Existem muitos caminhos, como diz aí a tradição, que levam a Deus, né? Mas as Escrituras não falam sobre isso. A Bíblia fala sobre um único caminho, uma única verdade e a vida, que está no seu Filho. E essa vida te leva a Deus. E isso é muito importante, porque o que nós sempre falamos nas nossas reuniões, né, irmão Anderson? Falamos aqui, conversamos, que o mais difícil hoje, na nossa geração, é você remover uma falsa crença no coração de uma pessoa. Né? É muito difícil você remover aquele entendimento que já foi formado errado. Então, você se baseia e se relaciona nessa vida por uma visão de mundo que você tem, que você recebeu de tradição. Porque você foi inserido numa cultura, você cresceu vendo errado o que é casamento, vendo errado quais são os conceitos de família, e enxergando errado como se relacionar nesse mundo. Porque nós fomos ensinados que nós devemos viver nesse mundo buscando a nossa satisfação. Sempre olhando para uma satisfação pessoal, né? Buscando nossos próprios interesses. O Evangelho ele vem para tentar tirar essa visão sua, né? E revelar o Pai, revelar a vida eterna. Para que você consiga discernir a palavra de Deus e crer da forma certa. Então hoje o que é mais difícil na nossa geração é você pregar o Evangelho para que a pessoa entenda e receba essa fé santíssima de Deus, evangélica, que é pura, de forma correta, creia de forma certa. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Por isso, desses movimentos pequenos, né? Porque não importa que existam bandeiras grandes e placas grandes e muitas pessoas reunidas, você pode ter ali uma fé errada. Você pode ver pessoas ali se relacionando por uma fé errada. E por isso que você vê movimentos pequenos assim, Deus separando, né? Para que a gente, se esvaziando de si mesmo e desses conceitos errados, nós venhamos a perceber e a entender o que é estar no verdadeiro. O que é andar na verdadeira vida. Amém? Então vamos continuar aqui. O Senhor fala que Ele iria enviar o seu Espírito. Ele diz assim, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é uma obra que Deus faz. Deus envia a sua palavra sobre a terra, sobre todas as nações, sobre os 4 cantos da terra. Ele envia a sua palavra, ele envia o seu Espírito para que ele venha
com uma ação sobrenatural sobre nós e venha nos convencer do que é o pecado, do que é a justiça, do que é o reino de Deus, né? Então, diz aqui ainda que do pecado porque não crê em mim. Repita comigo, não crer em Deus da forma certa é um grande pecado. Não é possível você, na nossa geração, ver multidões de pessoas crendo errado. Crer de forma errada, irmãos, gera consequência. O que significa pecado? Não é errar o alvo? Não é errar a direção? Não é a compreensão que fica errada? Então tudo passa pela forma que você vê, a forma que você crê. Como é que você vê Jesus? Como é que você vê Deus? Você vê Deus numa figura que a igreja de Roma pintou, desenhou? Como é que você enxerga Deus? Você vê Deus da forma como um Kardec escreveu? Quer dizer, o Evangelho segundo Kardec? Você enxerga Deus dessa forma? Eu te dou um conselho nessa manhã. Busque olhar e reconhecer Deus através de Jesus. Busque conhecer o Filho para que você conheça o Pai. Olhe para o Filho, olhe para a sua mensagem, busque um relacionamento com essa mensagem e você vai crer da forma certa. Ele vai te justificar, ele vai te dar uma visão, ele vai enviar o reino de Deus sobre você, como foi conosco. E assim tem sido. Ele fala aqui ainda, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai. E não me vereis mais. Então, qual é a maneira que Deus tem hoje, nos nossos dias, de fazer as pessoas verem o Pai e de conhecer a justiça, meus irmãos? Se não através de nós, da pregação da igreja, da grande comissão que somos nós. Porque Cristo foi para o Pai. Ninguém jamais viu a Deus, não é verdade? Qual é a maneira que você vai crer na justiça? De que forma que você vai andar no caminho da salvação? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai. Então eu envio o meu Espírito sobre vocês, para que vocês creiam de forma certa e caminhem na minha direção. Ele ainda conclui, porque o príncipe desse mundo está julgado. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, Deus vem sobre vocês, sobre nós, para nos convencer de que o julgamento já foi feito. Ele triunfou na cruz, ele venceu sobre os demônios, ele venceu sobre as potestades, ele venceu sobre as trevas, sobre o império das trevas. Por isso que a Bíblia fala que ele te remove desse império, desse lugar de governo, de domínio, porque império é isso, império ele exerce um domínio sobre as pessoas. O império das trevas é um império de morte, ele exerce domínio e governo. Então, muitas vezes, pessoas não conseguem crer na verdade, caminhar, porque elas estão sob um governo de trevas. Fala comigo assim, ó, governo de trevas, aperta assim tua mão, assim, ó. Governo de trevas. A carne, a tua carne é um governo de trevas. Porque o príncipe desse mundo foi julgado. Satanás não tem mais autoridade sobre a tua vida, entende? O demônio, o diabo, não tem mais autoridade sobre você. Hoje você tem que entender que você tem uma carne. Ela tem um domínio sobre você. Ela te inclina para as coisas da carne. Então importa que você conheça a sua natureza, que você saiba que você tem a natureza da carne, carnal, e você tem um espírito aí dentro. É esse espírito onde Deus faz a obra. É quando ele envia a palavra e quando o apóstolo Paulo fala, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Que coração é esse, irmão? Ilumina por dentro, ilumina a alma, ilumina, me dá entendimento. Ele quer alcançar esse entendimento. Então nós estamos hoje aqui anunciando o Evangelho para que você alcance essa medida. Para que você também receba esses olhos iluminados. No seu homem interior, aí dentro. Porque a obra de Deus é resgatar a sua vida, te resgatar em espírito. Amém? 1 João fala sobre o que o Senhor prometeu. Fala sobre o compromisso dele firmado em revelar-se aos seus santos, aos seus filhos, através da aliança. Ele diz, a promessa é essa que ele nos fez, a vida eterna. Então, essa é a maior das promessas, meus irmãos. A vida eterna. Diz ainda em Efésios 1,18 assim, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Então, que você reconheça o seu chamado nessa manhã. Que você ouça a voz do Espírito Santo.
que o Senhor te deu ouvidos espirituais para você ouvir e olhos iluminados para você reconhecer o verdadeiro. Porque o que ele está dizendo aqui é que existe um chamado para a sua vida, existe uma vocação para que você conheça. Para que você tome posse da vida eterna, importa que você conheça os seus direitos. E esses direitos foram conquistados por Cristo na cruz do Calvário. Então é muito importante nós falarmos de forma simples. Você vê, eu estou tentando utilizar uma linguagem bem simples hoje. Temos irmãos aqui que precisam conhecer quem é o Senhor, conhecer quem é Deus, conhecer a aliança. Então, importa que você conheça essa esperança que vai mudar a sua forma de viver nessa vida. Você vai passar a viver não mais por coisas terrenas. Compre isso, compre aquilo, pague essa fatura, eu vou ali, eu vou aqui, eu estou inquieto. Não, você não vai viver mais por isso. Você vai viver por uma esperança maior. Porque você vai entender o que é a vida eterna e que isso foi reservado para você. A vida eterna foi reservada para aqueles que creem. Então, meus irmãos, aqui diz, qual a riqueza da glória? Então, veja, que riqueza da glória é essa que Paulo está mencionando? Da sua herança nos seus santos. Então, a glória de Deus vai ser revelada onde? Nos seus santos. Aqueles que creem, aqueles que receberam a mensagem do Evangelho. Essa é a glória de Deus. Quando você vê um cristão, uma pessoa cheia do conhecimento de Deus, e esse conhecimento vazando dela em obras, em ações, em testemunho, em atos de justiça, uma sabedoria sendo anunciada com os lábios, um testemunho vivo, entende? É isso. Essa é a glória da igreja. A glória da igreja, meus irmãos, não é ficar, me desculpe, fazendo cultos com muita histeria, com muito barulho, não precisa. Mas se os irmãos são do barulho, amém. A gente também abençoa a vida deles. Se os irmãos gostam do barulho, amém. Estamos também com os irmãos do barulho, não tem problema. Mas tem muito mais a ver de uma glória sendo revelada, uma mensagem sendo escrita no seu coração e você sendo lido pelos homens. Porque o evangelho é lido, tá bom, irmãos? O evangelho não é somente anunciado aqui e pregado. O evangelho é visto na sua vida, sabe? É visto em você. O evangelho é visto. Não somente por suas ações, mas por aquilo que você fala. Por aquilo que você testemunha. Porque evangelho tem a ver com a confissão. Está relacionado a uma confissão certa. Você ter uma oração certa, uma oração sarada. Irmãos, vamos avançar no entendimento. A glória da sua herança nos seus santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder. Fala comigo assim, ó. Para com aqueles que creem. Toda hora Paulo relaciona crer de modo certo a uma glória sendo revelada. A glória não está em você pagar penitência. A glória não está em você sacrificar a sua vida por obras, por seu esforço próprio. A glória está em você revelar esse conhecimento de Deus a partir de crer no Filho de Deus, crer no Evangelho de forma certa. Então aqui, ó, ele ainda conclui. Segundo a eficácia do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais. Isso só aconteceu porque Cristo ressuscitou, ele cumpriu a justiça, ele enviou o poder do Espírito Santo sobre a igreja, e esse poder que está hoje sobre nós, essa ministração que está sobre esse lugar, sobre cada vida aqui presente. Diz ainda assim, que o Senhor, ele derramou sobre nós, fala comigo assim, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de quê? Qual foi o objetivo de Deus derramar esse conhecimento sobre nós? Justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Herdeiros. Se tornar herdeiro. Segundo a esperança da vida eterna. Olha aqui, vida eterna e herança. Andando de mão dada. Olha como é importante você conhecer a sua herança. Muitos de nós aqui podemos considerar que nós não temos o quê? Pensando de forma natural. Nós estamos preocupados com o quê? Com boleto, com conta de luz, aí aluguel. A gente bota a nossa esperança, muitas vezes a gente fica distraído com esse mundo, né? Muitas vezes a gente esquece da riqueza que nós temos, que é a vida eterna, a herança que o Senhor nos prometeu.
de dar o seu Espírito para nós, de nos consolar. Nós temos conforto nele. De nós sabermos o caminho, de nós sairmos da angústia, dos sofrimentos. Porque o Evangelho foi pregado para isso, meus irmãos. Para que nós tivéssemos consolo e boa esperança através das Escrituras. É o que está registrado. Então, meus irmãos, entendamos uma coisa. Devemos nos tornar herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E para que isso aconteça, o que tem que acontecer, meus irmãos? Temos que o quê? Crer da forma certa. Porque hoje em dia não é basta somente crer. Tem que ser da forma certa. Então você precisa beber de uma fonte que revele Jesus e o Pai como ele é. Tá bom? Amados, vamos seguir aqui para o final. Vou abrir aqui em João 9. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia, João 9, por favor. Eu sei que o pessoal, que você perguntar aqui, quantos estão felizes aí, que daqui a pouquinho vai ter uma carne, o pessoal vai dizer, amém. O pessoal está esperando. Estou ouvindo os barulhinhos aqui daqui. Vamos lá. João 9. João 9. Isso é pregadora, Jesus. Oh, glória a Deus. Ainda fala em mistério ainda. Tem intérprete aqui, irmão? Alguém interpreta a língua? Aleluia. Irmãos, então, tá aqui, ó. João 9. João 9 fala assim, tá? João 9, 9:35, tá bom? Aqui, Jesus está abordando um assunto onde Jesus acaba de realizar um dos seus milagres. Ele cura a vista de um cego. Esse cego vai ao sinédrio, né? E depois que ele é interrogado, esse cego sai do sinédrio e encontra-se com Jesus novamente. Estou resumindo aqui, não ficar muito estendido, tá? Então, esse cego, ao encontrar Jesus, está assim registrado. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado. Quem é esse expulsado aqui? Esse cego que estava na sinagoga, ele foi expulso. Porque ele começou a dar testemunho de que ele era cego, e todos ali conheciam ele. Olha, eu era cego. Vocês estão dizendo que quem é esse Cristo vocês não conhecem, mas eu era cego, agora eu vejo. Eu não posso negar isso. Ele abriu as minhas vistas. Então ele é expulso da sinagoga, e ali ele encontrando Jesus, sendo expulso, encontrando, lhe perguntou. Jesus fala assim, crês tu no Filho do Homem? Então imagina assim uma coisa aqui, meus irmãos. Isso é o Espírito Santo se perguntando nessa manhã. Você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Porque o retrato aqui é você e esse cego, tá bom? Você e eu. Nós é que somos esses cegos. Nós é que somos esses cegos porque nós estávamos perdidos e andávamos errantes. E o Senhor nos encontrou e nos deu olhos iluminados, nós enxergamos a sua glória. Então é isso que nós queremos aqui aprender, esse fundamento. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele creia? Então o cego pergunta, né? Quem é, Senhor, para que nele creia? Quem é o Filho do Homem? Né? Aí Jesus diz para ele assim, já tem os visto. É o que fala contigo. Sou eu que estou aqui na tua frente. Eu sou o Filho do Homem. Ele se revela para aquele cego. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a mensagem encarnada. Eu sou aquele cujo Moisés falou que viria o maior. Eu sou a lei e os profetas. Estou aqui na tua frente. Eu sou o cumprimento da lei. Estou aqui. Que falo contigo. Jesus falando. Você já imaginou, meus irmãos, a vida eterna se revelando para você dessa forma? Você consegue contemplar o que eu estou anunciando? Você consegue entender que a vida eterna está sendo exposta para você diante dos seus olhos? O próprio Cristo se revelando para você, te apontando um caminho, uma herança para você herdar. Ele fala aqui, então, afirmou ele, creio, Senhor. E em seguida ele o adorou. Adorou. Então importa que todo aquele que creia no Filho de Deus o adore. Adorar a Deus, adorar o Filho. Reconhecer o Senhor. Prestar louvores ao Altíssimo, declarar louvores ao seu nome, somente a Ele. Porque aqui ele fez isso, esse cego abre a vista, reconhece Jesus, reconhece o próprio Deus e o adora. Aí em seguida diz, prosseguiu Jesus. Olha o que Jesus fala, preste atenção, por favor. Eu vim a este mundo para
juízo. Esse juízo aqui, meus irmãos, é uma sentença. Ele veio para fazer um julgamento. E que juízo é esse? Preste atenção. A fim de que os que vêm, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha aqui isso. Então, aquelas pessoas muitas vezes que se consideram, né, espirituais, religiosas, conhecedoras de Deus, o Senhor está dizendo aqui, eu vim para que essas pessoas que se julgam conhecer alguma coisa, não, eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu faço aqui as minhas coisas, eu conheço Deus. Temos que ter cuidado porque o orgulho pode trazer cegueira, tá bom, irmão? Você considerar que sabe quem é Deus, que já o conhece, né? Que sabe como servir a Ele, temos que ter cuidado, porque Jesus disse que é uma grande sentença, que se Ele não se revelar, se Ele não abrir os olhos do nosso entendimento, nós não conseguimos compreender de fato quem é Deus. Nós podemos andar errantes uma vida inteira, andando, né, em comunidades, igrejas, católica romana, evangélica, igreja, espírita, o que você quiser chamar, não importa aqui o nome. Você pode andar uma vida inteira crendo errado. Se o Filho de Deus não vier sobre você, e você não ter esses olhos abertos e enxergar o verdadeiro, reconhecer o Filho de Deus. Porque o juízo é esse, tá, Márcio? O juízo é esse. Aqueles que vêm vão ficar cegos. E aqueles que eram cegos passam a enxergar, passam a ver a verdadeira vida. E conhecem a vida eterna, e conhecem o reino vindouro. Amém, irmãos? Então aqui, para concluir, olha o que diz aqui. Alguns entre os fariseus que estavam perto, fariseus aqui era o grupo religioso da época, né? Os fariseus eram aqueles que consideravam que tinham conhecimento das revelações, né? Eles que estavam em eminência, em poder, andavam no meio da política, andavam, né, no meio dos concílios de Roma, eles tinham poder, tinham envergadura, tinham. Imagina, na sociedade hoje, que é uma pessoa entendida e poderosa, né? Você imagina também pessoas hoje, líderes evangélicos, católicos, não importa aqui a origem, a ordem. Existem líderes que são cegos. Tá? Não é porque ele estudou muito tempo, 10 anos de teologia, porque ele tem uma igreja, porque ele tem um CNPJ, porque ele foi ordenado, porque desceu óleo sobre a cabeça dele. Isso não quer dizer nada. Ele pode ser um fariseu, ele pode enxergar Deus e ensinar muitas vezes errado, tá bom? Ele pode ser um líder que ensina errado a palavra de Deus. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Aqui está dizendo que existiam alguns fariseus em volta quando Jesus falou isso. Eles estavam vendo Jesus se revelando àquele cego. Eles estavam do lado, ouvindo, vendo Jesus conversando com aquele cego. Aqui diz o seguinte. Alguns dentre os fariseus que estavam perto lhe perguntaram: acaso nós somos cegos? Eles se ofenderam. Por acaso nós somos cegos? Está dizendo que veio para que aqueles que vêm fiquem cegos? Que história é essa? Eles ficaram confusos, né? Aí, o que o Senhor responde? Ele respondeu: se fosse cego, não teriam pecado algum. Mas porque agora vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, assim, o Senhor diz o seguinte, olha, vocês vão continuar andando em transgressão. Porque a forma que vocês me enxergam define vocês. Por quê? Qual era a forma que eles enxergavam Jesus? O carpinteiro. Era uma pessoa ali que veio de Belém, da Judéia. Nós conhecemos os seus pais. Pô, esse cara que é o Jesus? Não. Não é Jesus, não. Você é o filho de Deus? Né? Então, muitas vezes, a maneira como você vê Deus define a sua vida. Por isso que é importante nós entendermos de forma correta quem é Cristo, quem é Deus. Para que, a partir daí, nós venhamos a desenvolver uma relação com Deus. Amém? Então, vamos encerrar aqui com 1 Pedro 5. Tá? E antes de encerrar, meus irmãos, eu queria só ler um texto que fala assim, tá? Muitas pessoas perguntam, né? Qual é a vontade de Deus? Muitas pessoas ficam com dúvida, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? E o Senhor responde aqui, né? Em João 6,39, diz assim, olha, a vontade de quem me enviou é essa, tá bom? Isso Jesus falando. Essa é a vontade de quem me enviou, tá? Que nenhum eu perca de todos aqueles que me deu. Pelo contrário,
eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crer, repita comigo, tenha a vida eterna. Todo aquele que vê o Filho. Você está enxergando o Filho nessa manhã? Você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus através dessa mensagem? Através dessas palavras que estão sendo faladas? Você consegue reconhecer o Filho de Deus como aquele que veio para te apontar o caminho de volta ao Pai, para te apontar o caminho da justiça, o caminho da verdade? E aqui ele conclui: aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então existe uma promessa sobre você, sobre a igreja, de que você não vai morrer eternamente. Porque diz o texto que aquele que crê no Filho já passou da morte para a vida. A morte já não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre você, meu irmão. Você não pode morrer mais. Você já recebeu a vida eterna. E é tão interessante que a Bíblia nos diz que é num piscar e abrir de olhos essa consciência de estar com Cristo. Você fecha os olhos para essa vida, quando você abre, você já está vendo a glória e o reino. Você já contempla tudo o que Deus prometeu para a sua igreja. Amém? Então, em posse desse entendimento, você entendendo e compreendendo essa palavra, diz assim o texto em Pedro: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre Cristo a sua ansiedade, a sua inquietação. Lança sobre Cristo as tuas preocupações, as tuas dores. Lança sobre ele nessa hora. Esteja debaixo dessa palavra, se humilhando. Se coloque debaixo dessa ministração, desse Espírito que está sobre você, sobre esse lugar. Para que você reconheça e faça diferença na sua vida no dia de hoje. Que esse momento aqui não seja um culto simples, uma reunião de família, de amigos. Mas que você saia daqui com a forte convicção do que você foi chamado. Você foi chamado para pertencer a Cristo, para fazer parte da família de Deus. Você foi chamado para andar com a família de Deus na terra, e não para andar distante desse entendimento, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Ora, o Deus de toda graça em Cristo Jesus, que vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, há de firmar, fortificar e te fundamentar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.